Muito bem. Então, hoje nós vamos continuar o nosso estudo, né, de Êxodo. Nós já estamos no capítulo 2 e agora vamos para o finalzinho do capítulo 2 e tudo dando certo, vamos para o capítulo 3 de Êxodo, né? Então, só para que a gente saiba o que está acontecendo, né, no final, né? No final do capítulo 2. O Moisés, ele acaba já estando ali, bem ambientado no palácio do faraó, quando, de repente, ele vê uma situação acontecendo e ele acaba matando um egípcio. Lembra dessa história, né? Com esse assassinato, literalmente, né, ele fica com medo do faraó e ele, foge. Ele foge e ele vai para a terra de Midian, onde ele acaba defendendo as filhas do Jetro, né, é acolhido pela família do Jetro, né, e ele se casa com a Zípora, que é a filha do sacerdote Jetro, né? Enquanto isso tudo está acontecendo, o povo de Israel estava no Egito sendo oprimido e começa a clamar por libertação. Em termos de espaço geográfico, né, vocês estão vendo aqui, o Moisés, olha, ele morava no Egito, né? E aonde ele mata o egípcio. E ele faz esse percurso e vai para a terra de Midian, tá? E a partir, nesse local, na terra de Midian, que ele, então, tem um encontro com o Senhor, que nós vamos ler, que é Êxodo capítulo 3, tá bem? Vamos, então, dito isso, né, entendido isso aqui, vamos lá para o capítulo 3 de Êxodo, aonde nós vamos, então, capítulo 2, né? Vamos para o capítulo 2, no verso 11, que vai dizer assim: Ora, aconteceu naqueles dias que, sendo Moisés já homem, então ele já estava um bom tempo na corte do faraó, já estava um bom tempo sendo educado em toda a ciência do Egito, né? Saiu a ter com seus irmãos e atentou para as suas cargas. E viu um egípcio que feria um hebreu dentre seus irmãos. Olhou para um lado, olhou para outro, e vendo que não havia ninguém ali, matou o egípcio e escondeu-o na areia. Tornou a sair no dia seguinte, e eis que 2 hebreus contendiam. E perguntou ao que fazia injustiça: Por que feres o teu próximo? Respondeu ele: Quem te constituiu a ti príncipe e juiz sobre nós? Ou seja, o Moisés, por mais que ele tivesse sido educado ali no Egito, né, na corte do faraó, por mais que ele tivesse até mesmo um aspecto, né, de repente se pintado como egípcio, tivesse aquele jeitão, né, do egípcio, ele não tinha uma autoridade sobre o seu povo, né? A fala do rapaz aqui, né? Quem te constitui a ti príncipe e juiz sobre nós, é um indicativo desse. Você não é líder de ninguém aqui, né? Tipo assim, até dizendo para ele assim: você é um egípcio, cara, você não tem nada a ver com a gente. Hebreu tá tudo aqui, sofrendo, né? Você que tá bem da vida lá no palácio do faraó. Eu entendo mais ou menos assim, né? Aí, então, quem te constituiu juiz sobre nós? Pensas tu matar-me como mataste o egípcio? Então, ou seja, já foi descoberto o negócio. Porque o Moisés, ele enterra o cara onde? Na areia. Vento, gente, da areia. Solta a areia, descobre o corpo, né? Então não tem jeito, né? Aí o Moisés temeu, pois, Moisés e disse: certamente o negócio já foi descoberto. E quando o faraó soube disso, procurou matar Moisés. Este, porém, fugiu da presença do faraó e foi habitar na terra de Midian. Então, esse é o momento, né? E é tão interessante essa fala, porque, veja, apesar do Moisés ser o filho adotivo da filha do faraó, ele fez uma injustiça. E aí o próprio faraó fala: vou caçar esse cara. Quem é esse adotivo aqui, esse pseudo-egípcio, né? Esse israelita para matar um outro, assim, se metendo na coisa, né? E uma outra coisa
coisa que eu queria destacar aqui é não só esse não reconhecimento, porque assim, a gente vê pelo nosso país, né? Se o filho de uma autoridade faz alguma coisa, dificilmente ele será punido, né? Vão dar um jeito de resolver o negócio, abafar, mas vê que não é isso que acontece com Moisés, né? O Moisés, ele não tem um deixa para lá com a morte do egípcio. O faraó toma as dores do seu povo. Por um outro lado, a gente vê aqui o Moisés indo para a terra de Midian, saindo do Egito e... Deixa eu mostrar aqui, né? Olha lá. Saindo do Egito e indo para a terra de Midian. Então ele sabia transitar naquele local ali. Não era algo desconhecido para ele, né? Porque o texto aqui não fala que o Moisés ficou vagando, né? Não, ele sai de um lugar e já vai para outro. Então ele conhecia bem a geografia do local, o que é muito compreensível, porque no Egito, né, uma criança, quando ela cresce, principalmente da corte, tem uma noção de geografia do local onde ele mora, né? Então, enquanto o faraó soube disso, procurou matar Moisés, e este, porém, fugiu da presença do faraó e foi habitar na terra de Midian, e sentou-se junto a um poço. O sacerdote de Midian tinha 7 filhas, as quais vieram tirar água, e encheram os tanques para dar de beber ao rebanho de seu pai. Então vieram os pastores e as expulsaram dali. Moisés, porém, levantou-se e as defendeu, e deu de beber ao rebanho delas. Quando elas voltaram a Reuel, seu pai, este lhes perguntou: como é que hoje voltaste tão cedo? Então, ou seja, já tinha uma questão ali dos pastores com as mulheres, né? Que eles deveriam, de vez em quando, tirar, espantar as mulheres, ou as mulheres deveriam ter que esperar primeiro os pastores, né, darem de beber ao gado deles, e depois elas pegarem e darem de beber ao gado do pai delas, né? Provavelmente era isso, né? Os caras ali deveriam fazer jogo duro com as filhas do Reuel, né? Tá aí o pai pergunta: por que você voltou tão cedo? O que aconteceu? Né? Responderam elas: um egípcio, olha só. O Moisés, ele estava tão caracterizado de egípcio, né? Que elas nem reconheceram ele como um israelita, como um semita, né? Responderam elas: um egípcio nos livrou da mão dos pastores e ainda tirou água para nós e deu de beber ao rebanho. Ou seja, o cara é super gente boa, né? E ele perguntou às suas filhas: onde está ele? Por que deixaste lá o homem? Chamai-o para que coma pão. Então Moisés concordou em morar com aquele homem, né? A qual lhe deu sua filha Zípora. E ela deu à luz a um filho, a quem ele chamou Gerson, porque disse: peregrino sou em terra estrangeira, né? Então aqui, né, voltando para o nosso slide, o que a gente está vendo é exatamente isso, né? O Moisés, ele está agora morando em um outro lugar. Coitado do Moisés, né? Ele acaba sendo deslocado para várias famílias, né? Então ele tinha a família do pai dele, não pôde morar com os pais. Ele é adotado pela graça de Deus e vai viver na corte, mas aí acontece aquele problema ali, ele tem que fugir e agora ele já está numa segunda família, né? E com outros costumes, né? Porque a família é midianita, né? Tem algumas coisas semelhantes entre as egípcias e as midianitas. Lembra que eu falei na aula passada que as egípcias, elas eram autônomas, elas poderiam muito bem adotar uma criança se quisessem, porque a lei, lembra disso que eu falei? Aqui, a mulher midianita, ela também tinha, de certa forma, alguma liberdade. Ela, por exemplo, a Zípora, vai dizer alguns estudiosos, que ela provavelmente era uma auxiliar do seu pai. Jetro, Reuel, ele era um sacerdote. E a Zípora, ela, dizem alguns, era a filha mais velha, e ela provavelmente sabia fazer todo ali aquele serviço, sendo até uma sacerdotisa de segunda ordem, né, para ajudar o pai.
Por isso que daqui a pouco, mais para frente, ela vai inclusive fazer a circuncisão no seu filho. Porque de tanto ela ver o pai fazer, ela também sabia fazer. E é isso que ela faz para livrar o Gerson da morte, né? Muito bem, então, o finalzinho do nosso capítulo 2 ainda vai dizer para nós isso, né? Que ela deu à luz a um filho, a quem ele chamou Gerson, porque disse, peregrino sou em terra estrangeira. No decorrer de muitos dias, morreu o rei do Egito, e os filhos de Israel gemiam debaixo da servidão, pelo que clamaram, e subiu a Deus o seu clamor por causa dessa servidão. Então Deus, ouvindo-lhes os gemidos, lembrou-se do pacto com Abraão, com Isaque e com Jacó. E é aquilo, né? A palavra de Deus não volta vazia. Deus não pode voltar atrás nas suas promessas. Então Deus ouve e fala, agora não tem jeito, né? E atentou Deus para os filhos de Israel, e Deus os conheceu. Olha só que coisa linda, né? Deus conheceu aquele povo no meio da sua aflição. Esse é o nosso Deus. É o Deus que conhece os seus filhos em qualquer tempo. Seja no tempo da alegria e seja no tempo da aflição. No tempo da aflição, quando a gente clama ao Senhor, Ele nos ouve. Quando a gente clama a Ele, Ele se lembra das promessas que nos fez. E Ele nos salva, Ele nos liberta, Ele nos dá uma via de escape. É o que a gente vai ler agora no capítulo 3, né? Deus se lembra, Deus conhece. Isso aqui é muito lindo, porque esse verbo yadá, né, o conhecer, ele é um verbo que vai estar lá na árvore do conhecimento do bem e do mal. E ali ele tem esse significado de penetração. É aquela penetração no conhecimento de Deus. Também vai aparecer em Gênesis 1, verso 4, Gênesis 4, verso 1, quando diz que o Adão conheceu a Eva, manteve relações sexuais com ela e ela então teve Caim, né? E aqui novamente, e Deus conheceu, né? É como se Deus entrasse no meio do seu povo e sentisse as dores que aquele povo está sentindo. Entendesse exatamente quais eram os sentimentos daquele povo. É muito bonito isso, porque mostra que Deus ele está atento. Não só está atento, como ele está pactuando, como ele está sentindo os mesmos sentimentos que aquele povo estava sentindo. E sentindo isso, lembrando das promessas que havia feito aos patriarcas, Deus agora, então, vai chamar o Moisés. E essa é uma parte que eu diria de virada na vida do Moisés. Na nossa vida, sempre tem um momento que é uma virada, né? Geralmente, para nós que somos cristãos, é quando a gente se converte. Essa é uma virada muito importante na nossa vida. É claro que existem outras, né? Quando a gente se forma, né, na escola, quando a gente termina um ciclo, não é verdade? Quando a gente casa, quando tem filhos, tudo isso são ciclos da nossa vida. E a chamada de Deus para nós, né, a nossa entrega, nosso coração sendo entregue a Jesus, também é uma virada na nossa vida, porque nos abre uma nova perspectiva, né? Nós somos realmente levados a uma outra perspectiva de vida, e é isso que vai acontecer com Moisés aqui. O Moisés ele vai ser levado a uma nova perspectiva de vida, que ele mesmo fica assustado. Não, mas eu não sei se eu vou dar conta disso, né? Então, esse nosso capítulo 3, ele é um capítulo que é dividido aqui em algumas partes, né? Ele, como eu falo aqui para vocês, né? Ele faz parte aqui dessa primeira teofania. O que é a teofania? O encontro de verdade, né? De Deus com Moisés. Esse encontro vai acontecer no Monte Sinai, no Monte Horebe. Esse é um problema que a gente tem aqui nesse texto, né, de geografia, porque as pessoas sempre perguntam, poxa, mas o nome do monte, né, onde Deus encontrou, é o mesmo, Sinai e Horebe é a mesma coisa? O Monte Sinai é o monte onde Deus deu a lei, né? O Horebe é o monte onde Deus encontrou pela primeira vez com Moisés. É o mesmo monte ou não, né? Isso é uma coisa bem difícil da gente responder, né?
Eu digo aqui, né? Horebe vai aparecer 17 vezes na Bíblia e Sinai vai aparecer 35, né? Quando eu falo Bíblia, Bíblia hebraica, estou me referindo ao Antigo Testamento, né? Horebe, em hebraico, Horeb, significa seco, desolado, porque realmente essa era a paisagem, né? Aquele local ali era um deserto. Tá até aqui, né? Bem amarelão, né? Então, um deserto. Apontando uma característica do deserto no qual o monte se localiza. Horebe se refere a um grupo de montanhas, alguns vão dizer, e outros vão dizer que o Sinai é um dos picos dessa montanha. Pode ser, né? Quando a gente pensa em uma geografia muito antiga, assim como a do Sinai, né, do Horebe, é realmente muito difícil da gente ter a certeza dos locais, né? Porque é difícil mesmo, geografia muda, né? Não tem como, né? Mas eu queria aqui colocar uma coisa que eu achei muito legal, acho que até o pastor vai gostar. Olha só que interessante. Sinai, né? O Monte Sinai, o número do Monte Sinai, quando a gente faz aquela leitura judaica pela gematria, é 4, é o número 4. Olha o que diz no número 4. Representa segurança e estabilidade, pois é a base de uma pirâmide, 4 quadrilátero, né? E representa o alicerce de uma casa. O que Deus dá para Moisés no Monte Sinai? Leis, né? O que são as leis? É a Constituição de Israel, é o alicerce da nação, né? É a base sólida para erguer um lar, uma família ou um império. Olha que coisa interessante, né? O número 4 simboliza trabalho, construção, estrutura, solidez e praticidade, racionalidade, ordem, organização e tudo o que é concreto e estável. A lei era isso. A lei trazia organização para o povo. A lei dava segurança para o povo, né? Alguns dos símbolos atribuídos ao número 4, além do quadrado, são as estações, né? A divisão do ano, né? Primavera, verão, outono e inverno. As 4 divisões da vida, animal, vegetal, eu botei metálica, mas não é metálica não, gente, é de pedra, né? E a pétrea. Não, metálica. Pétrea. Além de ser o número da quantidade de... Isso é mais interessante ainda. O número da quantidade de letras do tetragrama sagrado. Olha lá, Yud, né? YHWH, que em hebraico é Yud He Vav He. O tetragrama sagrado tem 4 letras. O Monte Sinai é o número 4. O que acontece no Monte Sinai? É a maior manifestação de Deus no Pentateuco. Então, veja, o nome de Deus e o monte estão ligados. Muito interessante, né? E Horebe? O número do Horebe é 8. O que é 8, gente? Tanto 4 quanto 8 são números inteiros positivos pares. Além disso, ambos têm um fator em comum, que é o número 2. O que acontece nesses 2 montes? Deus conversa com Moisés, 2 pessoas. Deus fala, Deus se deixa ver a Moisés, 2 pessoas. Isso eu não acredito que tenha sido à toa aqui. Às vezes eu fico até pensando se o Moisés, ele entendia além do que ele estava narrando, sabe? Porque, para mim, isso mostra o quanto sobrenatural é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela não está apenas na letra que a gente lê. Não está apenas no nível, né, literal que a gente lê. Tem algo que está escondido atrás das letras, como os números, né? Como os números. Isso aqui é muito interessante. O Horebe tem o número 8. Eu falei na aula passada, 8 é um número que é além da perfeição. 7 é um número perfeito e 8 é 7 mais 1. Então, é um número que é além da perfeição, uma casa. E veja só, né? Deus vai escolher o Moisés exatamente neste momento aqui, para que ele comece a executar a sua libertação perfeita para o povo de Israel. Que coisa tremenda, né? É tremendo demais. Acho isso muito lindo mesmo, né?
E nesse nosso capítulo 3, que nós vamos ler agora, né, vai mostrar para nós a situação, o que acontece no Monte Horebe, né? Então, Horebe, um anjo aparece numa chama de fogo, no meio de uma sarça. E olha só que coisa legal. Essa daqui de cima, posso apagar para você ver melhor, vocês verem melhor? Olha aqui. Essa é uma sarça. Tá? Uma árvore de sarça. Essa daqui são as flores que dão na sarça. Os biólogos ali da região vão dizer o seguinte, que quando a sarça ela está cheia dessas florezinhas aqui, olha o que está dizendo. Quando a sarça está com a planta Loranthus acaciae, cujos frutos têm inflorescências avermelhadas e dão ao longe a impressão de chamas sobre a sarça. Olha que coisa legal, né? Então, ele deve ter... O Moisés, ele estava chegando naquela região. Ele não conhecia aquela região como ele conhece o Egito. Provavelmente, ele olhou aquilo ali e ele viu uma planta e ele achou que aquela planta estivesse pegando fogo. De longe, essa era a impressão que ele tinha. Até que ele foi se aproximando. Até que ele vai embora, né? Ele olha e fala, que planta esquisita. Que fala. Né? Então, aqui, né? A sarça, ó, em hebraico é siné, né? É uma planta espinhosa da família das fabáceas, do gênero da acácia. Aqui no Brasil a gente tem essa planta também. O valor numérico desta palavra, sarça, em hebraico, é 7. É o encontro perfeito que Deus teve com Moisés. Deus teve com Moisés um encontro perfeito. Isso é muito interessante. Porque, assim, Deus fala que ele viu a sarça parecia estar pegando fogo, mas ele não se consumia. Só que depois, quando então Deus fala da sarça, vem aqui, se aproxima a Moisés, ele não pergunta em nenhum momento, Deus, mas que negócio é esse que a sarça está pegando fogo? Então isso é muito interessante mesmo, porque assim, ele identifica que são as flores. Provavelmente. Mas o milagre, então, não é isso. Não, o milagre é Deus está falando com ele ali. Não é, são as flores, né? Então, é muito legal, se muda tudo, né? Ou seja, o que atraiu foram as flores. Sim, né? O que sim. atraiu foram as flores vermelhas daquela planta que ele não conhecia, que ao longe parecia que estava pegando fogo. Sim. Quando ele se aproxima, talvez ele vê isso daí, mas ele se aproxima mais, aí Deus fala, vem pra cá. Isso aí. Tanto é que ele não pergunta para Deus, que negócio, o que está queimando, que não queima, né? Que negócio é esse? Interessante, então, né? Sim. Explica aí, pessoal, que acho que ninguém... Não, mas vamos lá, a gente vai ler. Vamos ler. Mas é muito legal. Isso muda tudo, hein? Tudo, não é? Êxodo capítulo 3, verso 1. Olha lá. Ora, Moisés estava apacentando o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levou o rebanho para trás do deserto, e chegou a Horebe, o monte de Deus. Apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça. Então, é bem isso mesmo, né? Ele deve ter visto o anjo e aquela coisa, né? Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Pelo que disse, agora me virarei para lá e verei esta maravilha. E por que a sarça não se queima? Vendo o Senhor que ele se virara para ver, chamou-o do meio da sarça e disse, Moisés, Moisés, e ele respondeu, eis-me aqui. Prosseguiu Deus, não te chegues para cá, tira os sapatos dos pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. E eu confirmando aqui, né, corroborando um pouco com o que o pastor falou, veja, Deus fala para Moisés assim, não te achegues para cá. Mas não é porque estava pegando fogo alguma coisa, é porque o local era santo. Então, tira a sandália do pé, não chega de qualquer forma, né? Chega sem o sapato. Teu sapato está sujo. Pisa no chão, no lugar limpo, porque aqui o local é limpo, é santo. Bacana isso demais, né? E disse mais, eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Olha só,
eu sou o Deus do teu pai. Provavelmente o Moisés teve contato com o seu pai, e o seu pai era um adorador do Senhor. Assim como era quem? Abraão, Isaque e Jacó. Olha que coisa linda, né? E Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Moisés, não é? O Moisés, ele não estava com medo do fogo, porque acho que quando ele chegou perto, como falou o pastor, ele sacou que não era fogo. Ele teme o quê? O fogo? Não, olhar para o Senhor. Né? Olhar para Deus, opa, a coisa vai pegar para mim, né? Então disse o Senhor, com efeito tenho visto a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheço os seus sofrimentos. E desci para livrar das mãos dos egípcios, e para o fazer subir daquela terra, para uma terra boa e espaçosa, para uma terra que mana leite e mel, para o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do perezeu, do eveu e do jebuseu. É para a terra de Israel, né? E agora, eis que o clamor dos filhos de Israel é vindo para mim. E também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Agora, pois, vem, e eu te enviarei a Faraó, para que tires do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Então Moisés disse, quem sou eu para que vá ao Faraó e tire do Egito o povo de Israel? Respondeu-lhe Deus, certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que te enviei. Quando houveres tirado do Egito o meu povo, servireis a Deus neste monte. Então Moisés disse a Deus, né? Eis que quando eu for aos filhos de Israel e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me perguntaram, qual é o teu nome? Que lhes direi? Respondeu Deus a Moisés, eu sou o que sou. E disse mais, assim dirá aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós. E aqui eu queria fazer uma observação. Quando a gente traduz do hebraico, eu sou o que sou, não é simplesmente eu sou o que sou. É eu serei o que serei. O nome de Deus, ipsis literis do hebraico é eu serei o que serei. Por que Deus é eu serei o que serei? Porque o Senhor, Ele vai começar a mostrar as suas maravilhas para o povo quando Ele tirar o povo do Egito. É a partir daquele momento em que o Moisés começar a perturbar ali o faraó para tirar o povo do Egito, é que Deus vai começar a mandar as pragas. É que Deus vai começar a fazer os milagres no Egito. É por isso é que Deus será o que será. E quando Deus começa a agir com o povo de Israel, em Êxodo, ele não para mais. Ele vai estar com este povo o tempo todo. Isso é lindo demais, não é? Só mais um versinho e a gente vai parar, porque a gente já estourou, né? Não vamos dar para chegar até o final. Ou podemos parar aqui. Vamos parar aqui e a gente continua do verso 15 na semana que vem. Mas é importante a gente ter isso na mente. Que o Senhor é aquele que será. E nas nossas vidas também é assim. O Deus não é eu sou o que sou. Ele será o que ele será. Porque as promessas dele para nós sempre serão, sempre estarão de pé, sempre estarão a nosso dispor. Então esse é o Deus que a gente serve. É o Deus que será o que será nas nossas vidas. Hoje e sempre. Desde o momento em que a gente aceitou a Jesus até a eternidade com Ele. Amém? Tranquilo? Então vamos orar. Senhor Deus, amado Pai, muito obrigado, Senhor, por este momento de EBD, por este momento em que o Teu Espírito Santo falou ao nosso coração. Muito obrigado, Senhor, pelos ensinos, Senhor, que Tu nos deste nesta noite. Dá-nos agora um culto, Senhor, na Tua presença, o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém.